O que eu vou compartilhar hoje com vocês nessa live foi o ponto de virada da minha carreira. Teve um dia que eu falei, isso aqui agora eu vou pôr em prática. E depois que eu fiz isso que eu vou compartilhar com vocês hoje, a minha realidade mudou. Bom, então peguem aí papel e caneta, chama o colega, que a gente vai começar agora o tema. Que tema é esse? O que é isso, Aline, que pode aumentar em 100% a chance de viver da psicologia? O que pode? Alguém tem alguma sugestão aí? O que pode aumentar a sua chance de viver da psicologia? Coloca aí nos comentários, que eu quero ver se alguém aí tem uma ideia já do que vem pela frente. É interessante que muitos colegas conversando comigo acham que é impossível, né? Que psicólogo não consegue viver bem, que não consegue ter qualidade de vida, que tem que trabalhar muito e ganhar pouco. Existem várias crenças. E nessa jornada, nesse aquecimento, nessas lives, a gente vai trabalhar essas crenças, trabalhar os aceleradores, conhecer os sabotadores. Bom, pegaram papel e caneta? Estão prontos? Vamos começar então. O que pode aumentar em 100% a sua chance de viver da psicologia é saber cobrar. E o que é isso? É saber definir o preço da sua sessão. Fazer isso de forma coerente e consistente. Saber cobrar foi o que mudou o meu posicionamento na minha carreira. Eu vou compartilhar hoje passo a passo com vocês. Estou falando isso nessa live como um presente mesmo, porque nós psicólogos, muitos de nós psicólogos, temos dificuldade em estabelecer o preço, temos dificuldade em cobrar a sessão, temos dificuldade em falar um valor, e isso faz com que a gente não viva da psicologia adequadamente, ou que a gente viva mal. E no dia que eu me posicionei, e eu vou compartilhar com vocês tudo que eu fiz hoje, tudo que eu fiz para chegar até aqui, foi um dia, do dia do chega, o dia do basta. Sabe aquele dia que você fala assim, chega, acabou? Foi assim. Bom, e o que não é esse acelerador? Primeiro, onde eu vejo que muitos colegas erram, e o que faz com que você não acelere esse processo. Muitos colegas definem o preço da sessão, ou o preço do atendimento, pelo achismo, ou pelo que todos estão fazendo. Só que notem uma coisa, a maior parte dos colegas estão tendo dificuldade para viver da psicologia. Grande parte tem essa dificuldade. Se você segue um modelo errado, você vai reproduzir essa dificuldade. E onde que eu vejo os colegas errando, definindo o preço pelo achismo? Eu acho que o preço é esse, eu acho que eu vou cobrar tanto. Ah, e por quê? Não tem um fundamento lógico. E quando não tem um fundamento lógico, a gente não consegue convencer nem a gente mesmo, nem o nosso paciente do valor do nosso serviço. Outro ponto, muitos colegas subestimam o valor do próprio trabalho. Muitos colegas têm dificuldade em valorizar o próprio trabalho. E aí faz com que o preço da sessão fique abaixo do preço que vai sustentar a sua carreira. Outro erro, o que não vai fazer você viver da psicologia, não calcular o seu custo mínimo por sessão. Que isso? Talvez vocês nunca tenham nem escutado falar isso. Isso eu ensino passo a passo para os meus alunos, dos meus cursos. Por quê? Porque pensando na nossa carreira de sucesso e sustentável, nós precisamos definir um custo mínimo por sessão ou por atendimento. Aquele custo que menos do que isso você não pode aceitar, porque você vai comprometer a sua carreira. Você vai ter na sua agenda atendimentos que não são legais. Então, existe uma forma de calcular o custo mínimo por sessão. Outro ponto que eu vejo que dificulta, não cobrar do paciente que não paga. Tem colegas que têm dificuldade de cobrar do paciente, e aí, às vezes, o que era para receber hoje, recebe daqui um mês, daqui 2 semanas, porque tem vergonha, vou falar sobre isso aqui também. Outra vergonha que é comum, vergonha de falar o preço. A pessoa liga e fala, quanto é a sua sessão? Tem vergonha de falar o preço. Outro ponto,
Tem colegas que têm medo. De um lado é a vergonha, do outro é o medo. Medo de falar o preço, medo de perder o paciente, um possível paciente. Quando, na verdade, a gente tem que ter medo de encher a nossa agenda de atendimentos que não são legais para a gente. E por que então, saber cobrar, por que saber cobrar é um atalho? Anotem. Quando a gente define o nosso preço e cobra um valor que foi planejado, pensado, que se sustenta, que tem lógica, isso muda a nossa realidade. Cobrar o valor certo faz com que você invista na sua carreira. E investindo na sua carreira, você vai conseguir crescer em qualidade. Isso é incrível. Isso é incrível. Quando você cobra o valor certo, você consegue atrair pacientes que valorizam o seu trabalho. Quando eu cobro um valor certo, eu consigo atrair pessoas que estão dispostas a pagar pelo meu serviço, que valorizam o meu trabalho. Quando você cobra o valor certo, planejado, pensado, estruturado, diminui a sua chance de fracasso. Anotem isso, porque vocês podem ainda ficar na dúvida: será que eu faço? Será que eu não faço? Estou dando aqui motivos para vocês cobrarem adequadamente. Faz sentido o que eu estou falando? Quando você cobra o valor certo, o seu negócio se torna sustentável. Sustenta ele mesmo como negócio e sustenta as suas necessidades. Te leva a viver o padrão de vida que você deseja. Quando você cobra o valor certo, melhora a sua qualidade de vida. Porque você vai trabalhar uma jornada razoável, você vai ter tempo para as outras áreas da sua vida, você vai ter tempo para estudar, você vai ter tempo para o seu lazer, tempo para a sua família, para o seu relacionamento. Isso é qualidade de vida. E sem cobrar um valor certo, essas coisas são quase que impossíveis. E por que eu sei disso? Quando eu comecei, vou contar uma história para vocês. Quando eu comecei a atender, eu já falei que fui para uma clínica, e nessa ocasião, eu pensava que a clínica ia levar os pacientes, e que aí eu ia ter os atendimentos, e que era o sonho perfeito, era tudo certo. Era uma visão muito romântica da coisa, não tinha conhecimento ainda. Eu era recém-formado que eu queria atender. E foi assim, de fato. Eu fui para a clínica, só que a clínica atendia convênios, tinha atendimentos que eu recebia menos de R$ 25 por atendimento, não recebia de forma regular, e essa clínica tinha muitos pacientes de um único convênio. Então, tinha muitos pacientes de um único convênio. Esse convênio foi suspenso. E aí o bicho pegou. Por que o bicho pegou? Porque a maior parte dos clientes dessa clínica eram de um único convênio. Quando esse convênio foi suspenso, a dona da clínica pensou que a estratégia de fazer preço de convênio seria uma boa estratégia. E aí o que ela fez? Ofereceu para esses pacientes do convênio que nós, psicólogos, atenderíamos por preço de convênio. Ela achou que isso ia fazer com que os pacientes ficassem, permanecessem na nossa agenda, sendo atendido aí na clínica. E ainda que com preço de convênio, o que aconteceu? Os pacientes foram indo embora. Aprendi aí uma regra de ouro: preço não segura paciente. Nessa ocasião, eu entendi isso, foi uma das minhas primeiras lições. Preço não segura paciente. O que segura o paciente é a qualidade do nosso serviço. Preço não segura paciente. Na mesma ocasião, eu já havia começado a fazer a minha própria divulgação. Mesmo estando na clínica, eu comecei a fazer divulgação no Facebook, em comunidades, em anúncios, comecei a fazer a divulgação. E aí eu recebia várias pessoas procurando por ajuda, primeiro que gratuita. Era um perfil de público, estava ali no Facebook, as pessoas queriam atendimento gratuito.
E aí eu fazia encaminhamento para as opções de atendimento social. Só que ainda assim, alguns pacientes eu estava oferecendo preço de convênio. Por quê? Porque lá na clínica eu achava que era normal. Se a dona da clínica, que tinha anos e anos e anos de experiência, estava fazendo isso, imagina uma recém-formada, eu ia fazer o quê? Ia fazer diferente? Não fazia muito sentido na minha cabeça de recém-formada. Então, eu achei, não, o jeito certo é fazer o que a dona da clínica está fazendo, está todo mundo fazendo isso. Eu sou a recém-chegada e a recém-formada, quem sou eu para fazer diferente? E aí, eu comecei a divulgar os meus serviços no Facebook, em anúncio pago, e aí as pessoas me procuravam e perguntavam quanto é a sessão. E aí eu falava, feliz da vida, pensando que isso ia converter, R$ 60. Era esse o valor da sessão na ocasião. Então, o valor de R$ 60, ele virou regra. E o curioso é que mesmo cobrando R$ 60, eu não conseguia pacientes. Eu não conseguia pacientes. E aí eu lembro de uma conversa que foi aí que eu disse, acabou, chega. Eu estava conversando com uma pessoa do Facebook, que eu esqueci o nome, não sei quem é, mas hoje eu sou eternamente grata porque ela conseguiu fazer com que eu abrisse os meus olhos. Na verdade, eu abri os meus olhos a partir dessa conversa. Eu estava conversando com uma pessoa no Facebook e ela pediu desconto, eu dei. Ela queria pagar depois dos atendimentos, eu concordei. Ela queria depois parcelar em 2 vezes atendimentos. Tudo que eu falava, ela fazia uma oferta diferente e eu cedia. E eu cedia, e eu cedia, porque eu estava com aquele intuito de ajuda, né? Muitos de nós temos aquilo, precisamos ajudar todo mundo. Cuidado, nós não temos essa obrigação. A nossa profissão é uma profissão. Nós precisamos entender isso. A nossa profissão é um negócio. Claro que nós não vamos deixar uma pessoa sem uma informação, sem um acolhimento, mas nós não temos que ajudar todo mundo, principalmente quando isso coloca em risco o nosso potencial de ajuda. E aí eu estava naquela conversa com ela e ela pedia, eu cedia, eu cedia, até que chegou um ponto que eu falei, não, não dá. E aí no final da conversa falou assim, eu vou pensar. Tudo que ela tinha pedido, eu tentei atender. E no final ela disse ainda, eu vou pensar. Aí eu falei, chega, isso está errado. A partir de hoje, eu lembro que foi um dia à noite, a partir de hoje, eu vou dobrar o valor da minha sessão. Passei de 60 para R$ 120. Olha a ousadia de uma recém-formada indo na contramão do que todos estavam fazendo. E sabe o que aconteceu? A partir desse momento, a minha agenda começou a encher. Eu não entendi por que isso aconteceu na ocasião, mas hoje eu tenho uma explicação e daqui a pouco, lá na frente, isso vai ser ponto aqui dessa live, que eu vou falar por que isso funciona, por que isso existe, por que isso dá certo. Quando eu dobrei o valor da minha sessão, a minha agenda começou a encher. Isso foi incrível. Como é que eu sei disso, que não foi sorte? Como é que eu sei que isso não é só comigo? Porque todo mundo que eu oriento, quando posiciona adequadamente o preço, começam a chegar os resultados que são favoráveis, são positivos, se reflete na agenda. É incrível, tem um motivo lógico para isso. Eu tenho várias alunas que, no início do meu curso, me relataram que estavam cobrando valor social. Social porque estavam no início da carreira e acreditavam que tinham que começar assim. Mas uma aluna em específico me chamou muita atenção, porque ela mais ou menos fez escondido o primeiro atendimento, ela não quis falar quanto que tinha cobrado, ela estava assim, saindo pela tangente, não queria falar muito. Quando eu perguntei, foi depois da sessão, né, eu fui pegar o feedback, e aí, como é que foi? Eu estava orientando ela no primeiro atendimento, no início da carreira, e aí, ela já era aluna do meu curso, mas foi no início agora desse início aqui de pandemia, e nesse início, ela não tinha ainda, não estava com CRP, já tinha começado o curso, mas não tinha o CRP. Super recém-formada. Primeiro paciente, ela cobrou por R$ 30 a sessão. Só fiquei sabendo disso depois. Mas foi muito interessante isso, essa experiência, porque a própria paciente
disse para ela que podia pagar mais. Não fui eu quem falei. Foi o próprio paciente que falou: "Nossa, mas tá tão baratinho, eu posso pagar mais". Ela conseguiu isso, esse feedback, porque a sessão teve qualidade, mesmo sendo iniciante na profissão, começando ali naquele momento, a sessão dela já tinha qualidade, já tinha entrega. E a própria paciente disse que podia pagar mais. Hoje, isso tem mais ou menos uns 3 meses que aconteceu. Hoje, a sessão dela já está em R$ 150. E ela começou a atender agora, recente. E já está com 8 pacientes pagando o valor cheio. Um paciente de 30 equivale, perdão, 5 pacientes de 30 equivale a um de 150. E ela já está com 8 pacientes pagando valor cheio, sem desconto, sem pacote, valorizando o trabalho dela. Por que isso aconteceu? Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes não é nem a pessoa que pede, a gente que já abaixa o preço do nosso serviço. Outra aluna fazia planos mensais. Fechava por mês um plano, tipo um plano mesmo. Fazia um plano e não importa se tem 4 sessões ou 5 sessões, se tem demanda extra, ela incluía o atendimento todo em um plano mensal. O que acontecia? Ela acabava trabalhando muito mais e recebendo bem menos do que ela estava entregando para os pacientes dela. Mas ela acreditava que se ela ajustasse o valor ao valor que deveria ser cobrado, ela perderia os pacientes. Eu estou compartilhando isso porque muitas pessoas acreditam nessa crença de que se ajustar o preço, fizer um reajuste, que vai perder os pacientes. E ela fez esse ajuste no valor dela, fazendo um cálculo por atendimento e não por mês, porque tem mês que atende mais, tem mês que atende menos. Ela começou a cobrar um valor por atendimento. Ela conseguiu reajustar o valor das sessões de quem já era paciente. São duas coisas diferentes. Ajuste é quando você vai ajustar o seu preço para um valor real de mercado e não um valor que é irreal, que a gente não consegue viver. E tem o reajuste, que é quando você vai também reajustar o seu preço, você vai informar para o seu paciente que está fazendo um reajuste. O que ela percebeu? Que ela não perdeu os pacientes. Ela não perdeu, os pacientes percebiam o valor do trabalho dela. E ainda assim, além de não perder os pacientes, que era o maior medo dela, ela ainda conseguiu aumentar o número de atendimentos. Isso é incrível. Mas eu sei que quando eu estou compartilhando essas coisas com vocês, surgem ideias, o que eu chamo daquela vozinha aqui no pé do ouvido, ideias, crenças, pensamentos, do tipo, Aline, se eu não fizer preço social, eu não vou ter pacientes, porque se com preço social já está difícil, imagina cobrando o valor certo. Essa é uma vozinha, cuidado, cuidado. Cuidado com essa voz, porque essa voz, anotem isso, essa é a voz do insucesso. Se você está ouvindo, ou dando ouvido para essa voz, a sua carreira está em risco. Cuidado. Estou falando isso com muito carinho, com muito amor, para alertar vocês de uma coisa que eu vejo assim como uma montanha de pessoas fazendo isso e não vivendo da psicologia. Então, cuidado. Outra vozinha que aparece, Aline, mas se eu não der desconto, o paciente não agenda, não marca. Outra crença. Outra crença. E no final, vou dar uma dica de como você reverter isso. Quem pensa que se não der desconto o paciente na agenda, é porque esse paciente já não ia agendar, porque o critério dele é preço, é leilão. Não é qualidade, não é um profissional, ele não está comprometido com o próprio processo terapêutico, isso não é prioridade para ele. Outra vozinha que vem, mas Aline, se eu não fizer pacote, o paciente não volta. O paciente não volta pelo pacote, o paciente volta pelo atendimento, pela relação terapêutica. O paciente não volta pelo pacote. Não tem pacote que segura uma pessoa insatisfeita. A pessoa não está comprometida. Pacote não segura paciente. Ao contrário, amarra.
Amarra, às vezes, o paciente com o psicólogo numa relação que não está fluindo. Outra vozinha que vem, Aline, mas todos estão cobrando um valor assim, assado, frito, cozido. Não importa o que todos estão fazendo. Eu lembro muito da minha mãe. A mãe é falecida. Mas ela falava assim, Aline, ensinamento, aqui estou compartilhando ensinamentos da minha mãe. A mãe falava assim, Aline, se todo mundo pular no buraco, você vai pular também? Não. Então, não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer. Fica a dica. Não é porque todos estão fazendo uma coisa que esse é o jeito certo. Cuidado. Cuidado com os modelos. Quando a gente utiliza um modelo ruim, o resultado vai ser ruim. Quando você tem um modelo que é bom, o resultado vai ser bom. Cuidado com os modelos que vocês estão se espelhando. Antes de seguir um modelo, olha para o resultado da pessoa. Olha para o resultado. Se a pessoa não tem paciente, não segue esse modelo, está errado. Se a pessoa não vive da psicologia, não segue esse modelo, está errado. Se a pessoa está reclamando sempre da profissão, não segue esse modelo, está errado. Bom, existe um jeito errado de você cobrar. Que começa primeiro numa crença que às vezes é muito pessoal, de que é como se cobrar, como se a gente cobrar pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, é quase que como se fosse uma ofensa, um erro. Muitos colegas acreditam que é errado cobrar. Não se sentem à vontade cobrando. E quando eu falo cobrar, entendam, é falar o preço, é pegar a maquininha do cartão no final da sessão, no início da sessão, e pedir o cartão do paciente, para vai pagar como. É no atendimento online enviar o link de pagamento. É verificar se foi feita a transferência bancária, se pagou o boleto. Isso é natural. Isso é natural para as pessoas. Mas ainda que sendo natural, para muitos colegas, isso é quase que um tabu. Existe a dificuldade. E eu não estou aqui para julgar se tem a dificuldade ou se não tem a dificuldade. Eu estou aqui para mostrar que isso é natural. Se eu vou em qualquer lugar comprar uma coisa, eu preciso pagar. Não fui eu que inventei isso, é o capitalismo que existe há muito tempo antes da minha existência. A moeda surgiu para tornar as relações mais iguais. Porque na época que antecedia isso do escambo, não tinha igualdade. Então não é errado cobrar, ao contrário, é necessário, porque é isso que vai sustentar o seu negócio. Outro ponto, nós temos uma construção desde o início da faculdade de que o nosso serviço é um serviço de ajuda. Ok, o nosso serviço é um serviço de ajuda. Assim como qualquer outro serviço é um serviço de ajuda. Nós trocamos, por meio da moeda, serviços de ajuda. Se eu estou com fome e peço uma comida, o restaurante está ajudando ali a suprir a minha fome. Se eu vou ao mercado fazer uma compra, está me ajudando a manter a minha rotina. Se eu vou num profissional utilizar um serviço, eu vou pagar. Por quê? Porque é natural isso. Mas isso é uma construção que vem de uma ideia de que a psicologia foi elitizada. Só que hoje, se no passado ela foi elitizada, hoje ela está sendo leiloada. Se no passado a psicologia foi elitizada, hoje ela está sendo leiloada. Só que não pelo maior preço, e sim pelo menor preço. Cuidado. Outro ponto. Muitos colegas acabam dependendo por cobrar um valor abaixo daquilo que vai sustentar profissionalmente. Eu vejo muitos colegas dependendo de outras fontes de remuneração, dependendo de ajuda financeira, com dificuldade para subir na vida, com dificuldade para melhorar a própria qualidade de vida. Eu vejo colegas, isso é sério, pensando em desistir da profissão. Eu vejo colegas fechando o consultório. E tudo isso por quê?
Porque todo planejamento profissional, de um profissional liberal, de um psicólogo clínico, passa pelo preço, pelo valor. Cuidado. Tem uma pergunta aqui, Camila. Aline, você acha válido cobrar sessão abaixo do valor da tabela? Caso o meu cálculo dê um valor abaixo? Camila, a tabela serve de um referencial. Se você coloca muito abaixo do valor da tabela, você vai ter dificuldade de se manter financeiramente. Agora, se for um pouco abaixo, não vejo problema. Pouquinho abaixo, não vejo problema. Agora, se tiver uma diferença muito grande, isso é um problema porque desconfigura a percepção de valor da nossa profissão. Então, aí sim é um problema. Bom, falei todos os problemas de você não saber cobrar. Falei todos os problemas. E agora eu vou explicar por que é o preço, por que o preço ele é determinante para o seu sucesso, mas ele não é determinante para o paciente. Existe um negócio chamado gatilho mental. Já ouviram falar em gatilho mental? O que é gatilho mental? É tudo aquilo que ajuda o ser humano e até mesmo animais a tomarem decisões. São construções que nós internalizamos desde muito pequenos. Por quê? Porque é uma construção social. E aqui eu vou explicar nesse ponto, porque quando eu dobrei o valor da minha sessão, isso em 2017, recém-formada, porque quando eu dobrei o valor da minha sessão, eu comecei a encher a agenda. Porque os seres humanos associam preço baixo à qualidade ruim. Se você vê um psicólogo, um médico, nutricionista, se você vê algum profissional da saúde, até mesmo quem atende convênio, esses profissionais que cobram muito baixo ou que atendem convênio, eles são vistos como profissionais, em alguns casos, não sucedidos, que não são bem-sucedidos. Não estou dizendo que não são, estou dizendo que são vistos. Tem diferença entre o médico particular e o médico de convênio. Tem diferença entre o psicólogo particular e o psicólogo de convênio. Por quê? Porque as pessoas são más? Não, porque existe um gatilho mental que associa preço e qualidade. Se uma coisa é cara, ela pode ser entendida como boa. Isso é verdade? Depende. Vou dar um exemplo. Tem essas grifes, essas lojas, marcas internacionais famosíssimas. Tem lá, às vezes, uma roupa, 20 mil reais, carérrima. Você olha a roupa, horrorosa. Significa que é bom? Significa que é isso? Não, tem uma marca. E essa marca tem uma construção, que foi uma construção que ela tem qualidade. Não só qualidade, que ela tem status. Que ela tem uma série de outras coisas, que não é só ali o que ela é em produto bruto, em matéria-prima. As pessoas associam preço à qualidade. E entre ter um profissional que cobra um valor mais alto e mais baixo, a pessoa prefere, ela pode não pagar, mas ela preferiria ser atendida por um profissional que cobrasse caro. Faz sentido isso para vocês? Conseguir entender onde está o ponto de virada? Gatilho mental ajuda as pessoas a tomarem decisões. Se tiver um psicólogo que cobra 60 e outro 70, a pessoa vai querer o de 70, porque na concepção, o de 70 é um pouquinho melhor. Como profissional, você precisa entender que o seu diferencial não pode ser o preço. O seu diferencial não pode ser o preço, porque no dia que seu diferencial for o preço, na primeira oportunidade você vai ser trocado, você vai ser trocada. Porque preço está associado à qualidade. E, de fato, uma pessoa que não consegue receber adequadamente, dificilmente vai conseguir investir na própria carreira, na profissão, e se tornar um profissional melhor. Porque tudo custa muito. Um curso bom custa caro.
Participar de um congresso custa caro. Fazer outros cursos gera investimento, pode ser caro. Para você ser bom, você precisa investir. E não investir vai te ancorar num patamar ruim. Então, o preço do seu negócio, ele precisa ser sustentável. Que é isso? Tem que sustentar o seu negócio e tem que sustentar você, a sua carreira e você. Não dá para trabalhar e não pagar as contas. E não poder comprar aquilo que você quer, ficar sempre na privação das coisas. Tem muitos colegas que, às vezes, pagam, fecha a despesa do consultório, mas não sobra dinheiro para eles. Então, por quê? Porque está cobrando errado, está definindo o preço errado. Bom, mas existe um jeito certo e eu quero dividir isso aqui com vocês. Primeiro, definir o seu preço tem que ser uma ação planejada, estruturada e não por achismo, e não por cópia de modelos ruins. Como é que faz isso? Você tem que somar todos os seus custos, todas as suas despesas, mais o valor que você deseja retirar e dividir isso pelo número de atendimentos por mês. Assim você vai construir o seu custo mínimo de sessão. E aí nenhum paciente que ficar querendo pagar pelo seu serviço por um preço menor que esse, tem que ser atendido por você. Por quê? Porque não vai sustentar o seu negócio. Então, existe como você planejar o seu preço. E aí, se uma pessoa liga e fala, mas pode fazer tanto e esse tanto é menos, vai falar, infelizmente não posso. Infelizmente não posso. E aí vem o segundo passo. Você precisa entender que nem toda pessoa que te procurar vai agendar com você. E você precisa entender que o problema não está em você, está na pessoa que não valoriza ou que não pode pagar pelo seu trabalho. Vou repetir, passo 1. Passo 1. Se alguém puder colocar aí nos comentários para as pessoas copiarem também. Passo 1. Você precisa definir o seu preço por planejamento e não por achismo. Você precisa somar todos os seus custos de despesas, mais a sua retirada, quanto que você quer receber mensal, e dividir isso pelo número de atendimentos que você consegue disponibilizar e realizar por mês. Como é que eu sei quantos atendimentos por mês? Tem que pensar em quantos atendimentos você consegue realizar por semana, por dia, por semana, por mês. E aí você vai pegar todos os seus custos que eu digo da manutenção do seu consultório, mais o valor que você quer receber mensal. Essa é uma conta bem bruta, tá? E aí você vai dividir pelo número de atendimentos por mês. Passo 2, entender que nem toda pessoa que te procurar vai agendar com você e tá tudo bem. O problema não tá em você, tá na pessoa que não agendou, que não valorizou o seu trabalho, que não tá no momento ainda de pagar, de investir, e tá tudo bem. Nem todo mundo que te procurar vai agendar com você. Terceiro passo, para tornar a cobrança, o ato de cobrar e de falar o preço mais natural, você pode adotar rotinas de cobrança. Como assim? Enviar o link, avisar para o paciente logo na primeira sessão, naquela sessão que a gente explica como que funciona, explicar para ele. No dia da nossa sessão, eu tenho atendido somente online. Então, no dia da sessão, você fala para o paciente, no dia da primeira sessão, você fala, eu vou, todos os dias, no dia da nossa sessão, eu vou enviar 2 links. Eu vou enviar o link da nossa sessão e o link de pagamento. A sessão vai ser confirmada após a confirmação do pagamento. Ok? Ok. Pronto. Então, todos os dias você vai lá e envia, todo dia que tiver atendimento, você envia o link da sessão. Ou então, no final ou no início de cada sessão, se está atendendo presencial, pega a maquininha do cartão, ou pergunta para ele se vai pagar como. Já acorda isso, combina. Combinado não sai caro. Isso vira rotina e a rotina vira normal. E a normalidade não causa estranheza. Aquilo vira hábito. E se o cliente não paga,
Se o cliente não te paga, não é você que está errado, não é você que está errada. Não é você que está errado ou errada de cobrar. Isso é inversão de valores. Errado é o paciente que não cumpre o compromisso. Não é você que está errado de ficar cobrando. Errado é o paciente que não cumpriu a palavra. Cuidado para não invertir os valores. Quarto passo. Às vezes, nós precisamos recusar atendimentos que são ruins. E eu sei que recusar pacientes ou atendimentos pode gerar uma sensação de que você está perdendo pacientes. Mas, na verdade, você está selecionando o seu público. Quinto passo. É uma estratégia. Lembra que tem paciente que gosta de um desconto, que gosta de um chorinho? Como é que a gente faz para pegar aqui esse paciente do desconto, que gosta do desconto? Você aumenta o valor. Você aumenta o valor. Na hora que o paciente pede desconto, você pode chegar aí no seu custo mínimo de sessão. Ou num custo que não seja o mínimo, mas num custo que é o valor praticado por você. Por exemplo, se o paciente me liga e eu quero ter essa alternativa de desconto, eu não trabalho com desconto, mas se fosse o caso, se essa fosse uma estratégia viável para mim, eu poderia falar, minha sessão é R$ 200. Ah, você faz um desconto? Faço, 170. Ok, cheguei no valor da minha sessão. Essa é uma estratégia. Você não está dando desconto, você está agradando de uma outra forma o paciente. É uma estratégia. Eu não trabalho com descontos, mas é uma alternativa. Porque tem pessoas que gostam de desconto. Eu não aconselho, mas tem quem queira. Sexto e último passo. Você precisa investir na qualidade do seu serviço. Um paciente satisfeito vai te indicar. E essas indicações vão atrair um público com a percepção certa do valor do seu trabalho. Você precisa, vou repetir, investir na qualidade do seu serviço. Um paciente que está satisfeito com o seu trabalho, que está satisfeito com a sua entrega, ele vai te indicar. E essas pessoas, essas indicações, vão atrair um público com a percepção certa do valor do seu trabalho.